Entrevista está no ar. Muito bem, gente, mais uma edição do nosso Relógio Entrevista, começando agora aqui pelas ondas amigas da minha, da sua, da nossa Rádio Relógio, pelos 580 no AM ou radiorelógioam.com.br para quem acompanha a gente na internet. Você sabe, né? Todos os dias, às 9h35, 9h40 da manhã, a gente sempre traz um assunto importante, de muita relevância para a gente debater, né? Para trocarmos informações com especialistas no assunto. E hoje não vai ser diferente, gente. Nessa quarta-feira, pós-feriado, véspera de feriado, falar sobre estética, né? Especificamente. Falar sobre algo que afeta muito as pessoas, principalmente porque é algo que geralmente acontece, né? Que nasce no nosso rosto. Eu estou falando de melasma, que é essa mancha escura aqui, né? Muita gente tem na face, né? Especialmente ali realmente no rosto, que pode impactar não só na questão estética, mas também na autoestima de quem convive com o problema. Então, para entender melhor o que é o melasma, né? Por que ele aparece, a gente tem, né, predisposição a quais cuidados realmente fazem parte também, fazem a diferença no dia a dia. Nós vamos conversar com a dermatologista, a doutora Patrícia Dalboni, que já está com a gente, já está aqui nos estúdios da Rádio Relógio e vai trazer as informações. Doutora Patrícia, bom dia, bem-vinda aqui à Rádio Relógio. Bom dia, ouvintes da Rádio Relógio. Aqui é a doutora Patrícia Dalboni, eu sou dermatologista e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Isso, doutora, disponha, prazer é todo nosso receber a senhora aqui. Já quero dizer que a senhora pode ficar à vontade para responder as perguntas que vão chegar aqui, através dos nossos ouvintes, as nossas perguntas também. E quero dizer também para quem está acompanhando aqui o Relógio Entrevista dessa quarta-feira, pode acessar o radiorelógioam.com.br para assistir, inclusive, o que está acontecendo aqui nos estúdios da Rádio Relógio. Para quem também não pode acessar agora, fica tranquilo, vai tudo lá para as nossas redes sociais daqui a pouquinho. Inclusive, no final do programa, a gente vai te dar as dicas para você que não vai poder acompanhar o Relógio Entrevista de hoje, para você ouvir em outro momento, tá? Agora, doutora, já começando aqui o nosso Relógio Entrevista, o que é o melasma e quais são as principais causas do seu aparecimento, doutora? O melasma é uma mancha que aparece principalmente no rosto. Ele é mais comum em mulheres e antigamente era associado à gestação, chamava cloasma gravídico. Ele pode aparecer no rosto e pode aparecer nos braços, no colo, em outras áreas, mas é mais comum no rosto. E é causado principalmente por questões hormonais, como gravidez anticoncepcional e exposição à luz. Outras coisas também podem agravar e até mesmo causar, como calor, luz visível, como de telas e estresse. Agora, doutora, existe um perfil de pessoa mais propensa a desenvolver o melasma, doutora? Bom, o melasma aparece mais em mulheres do que em homens e principalmente em idade fértil, porque a questão hormonal tem uma influência direta sobre o melasma. Sim. Agora, hoje em dia, a gente tem relacionado, a gente já sabe que o melasma não é só uma questão de melanina. O melasma é uma doença inflamatória. Então, aqueles pacientes que têm um organismo mais inflamado, têm uma tendência maior de apresentar essas manchas também. Agora, uma outra pergunta aqui que é muito importante. Quem está mandando essa pergunta aqui é a Gisele de Barra Mansa. Ela está perguntando se o melasma tem cura ou apenas controle. Bom, o melasma tem controle. A gente nunca considera o melasma curado, porque a pessoa que tem melasma uma vez, mesmo que ele controle 100%, se ela não tiver os cuidados corretos, ele vai recidivar. Olha, impressionante, hein? E quais são os erros, doutora, mais comuns, assim, que podem piorar, né, o melasma no dia a dia, né? Que talvez as pessoas não tenham esse conhecimento, né? Quais são, doutora? Bom, o erro mais comum é a não aplicação ou aplicação errada do protetor solar. Olha. A proteção solar é fundamental no melasma, né? A radiação ultravioleta é a principal causa e essa, sem dúvida, é o principal fator desencadeante. Fora isso, o estresse pode piorar, ambientes muito quentes, né? Você, por exemplo, entrar num carro quente debaixo do sol, sem deixar ele arejar um pouquinho, pode piorar. E hoje em dia a gente já sabe daquela questão inflamatória do melasma. Então, muitas vezes a gente precisa desinflamar aquela pele para poder ter um controle adequado.
Agora, o uso de protetor solar, né, realmente faz a diferença? A senhora citou agora há pouco, nesse controle da condição. E qual é tem um fator ali, né? Qual é o ideal, doutora? A senhora tem ideia? Bom, o protetor solar é o principal cuidado no caso do tratamento do melasma, né? A gente fala que a gente tem 4 bases desse tratamento. Primeiro é o protetor solar, os cremes clareadores que a pessoa vai usar em casa, sim, os medicamentos orais, que hoje em dia a gente tem vários medicamentos, tanto antioxidantes que vão ajudar na proteção do sol, quanto vão desinflamar, quanto cremes que vão trabalhar na vascularização do melasma, porque o melasma, por ser uma doença inflamatória, ele também tem uma alteração de vascularização. E os procedimentos que a gente faz nos consultórios dermatológicos. Mas disso tudo, o mais fundamental é o protetor solar. Perfeito, doutora Patrícia. Olha, muito obrigado, tá? Por esse bate-papo abençoado. Eu espero que as pessoas que estão acompanhando aqui o nosso Relógio de Entrevista tenham sido alcançadas, né, por essas informações. Gente, eu conversei com ela, a doutora Patrícia Dalboni, dermatologista. O nosso assunto hoje foi sobre melasma. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para a senhora e até a próxima, doutora. Bom, o que a gente precisa lembrar? O melasma é uma doença crônica. Sim. E como toda doença crônica, deve ser cuidada assim para sempre, né? Eu, por exemplo, tenho melasma, o melasma está 100% controlado já tem alguns anos. No começo do controle, todo verão ele voltava, mas quanto mais passa o tempo, mais fácil fica controlar. Eu brinco que o melasma a gente domestica ele e com os cuidados corretos você consegue manter a pele bem boa. Isso, que é importante? A gente saber que não tem um tempo para controlar o melasma. Tem pacientes que conseguem controlar o melasma com 1 mês, 2 meses de tratamento. E tem pacientes que vão demorar mais de 1 ano para controlar o melasma. Sim. O importante é a gente manter a persistência, manter a constância e jamais deixar de usar o protetor solar no dia a dia, mesmo nos dias que você não for na praia, né? E com isso, geralmente a gente consegue um controle bem bacana do melasma. Muito obrigado mais uma vez por essa informação, doutora Patrícia. Ótimo dia para a senhora e seja bem-vinda, volte sempre que quiser. Gente, nós conversamos então com a doutora Patrícia Dalboni, o assunto foi sobre o melasma. E olha, vou te falar, hein? Que conhecimento, né? Bom, você que ouviu aqui o nosso Relógio de Entrevista, talvez você queira ouvir novamente, a partir de amanhã já em formato podcast no nosso site radiorelogioam.com.br para você acessar quantas vezes você quiser. Tá certo, fechamos então mais uma edição do nosso Relógio de Entrevista, que volta amanhã aqui na programação da minha, da sua, da nossa Rádio Relógio.